boa palestra, viu? Boa noite a todos, os senhores, a todas as senhoras, que nós possamos nessa noite sentirmos, a bênção de Deus, sermos abençoados por essa espiritualidade que se encontra nesse ambiente, possamos abrir a nossa mente, podermos refletir acerca do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Alguém aqui é a primeira vez que está vindo à Casa Espírita, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai tratar de um assunto que tem muito a ver com o nosso dia a dia, que é sobre vibração e sintonia. Essa conversa nossa ela é baseada no livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, foi psicografada por Chico Xavier, e também numa palestra que se encontra no YouTube, em que três homens de exemplo muito grande, de hoje no movimento espírita, o Jorge Alahá, o Otacílio e o Haroldo Dias. Então eu me baseei nessa palestra e no livro para formar essa conversa nossa de hoje. Para a gente construir hoje a nossa reflexão, a gente precisa voltar um pouco lá atrás, nas nossas aulas do colegial, de física, para a gente falar um pouco de ondas, de vibração. Hoje é o ensino médio, mas na nossa época era o segundo grau, o colegial. Então, depois a gente vai usar esse conhecimento que a gente vai construir juntos aqui para falar sobre a nossa realidade espiritual. Então a gente vai se basear na ciência, como o espiritismo ele é muito ligado, com a ciência, não tem uma divisão entre ciência e espiritismo. Então a gente usa de todo o conhecimento natural da física para a gente se basear e construir o nosso conhecimento aqui hoje. Somos espíritos imortais, criados por Deus, inteligência suprema. Então, por ser inteligência suprema, Deus não erra. Isso é um atributo, da inteligência suprema. Primeira questão do Livro dos Espíritos. Por não errar, nós todos aqui somos criaturas certas, fomos criados certos. Então a gente, como Deus não comete erros, obrigado, Márcio. Ninguém foi criado errado, estamos todos no lugar certo, com a família correta, com o círculo de relação que mais nos é apropriado, para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Então, ao criar, Deus, ele sustenta toda a sua criação baseado em dois elementos gerais: o elemento material e o elemento espiritual. Por isso, na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos: podemos entender o universo formado de dois elementos, o elemento espiritual e o elemento material? E os espíritos respondem: sim, e Deus. Então é como se fosse uma trindade que sustenta toda a criação: Deus, um elemento material e um elemento espiritual. Mas essa definição de matéria que Kardec se referiu é da época em que ele elaborou as questões, em 1850. Então o conceito de matéria naquela época era tudo que era sensível aos sentidos humanos, tudo que era perceptível aos sentidos humanos. Então a espiritualidade traz um conceito novo,
que é o do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é a base de toda a sustentação da matéria. Então, para tudo que é material, esse elemento, o fluido universal, ele é o elemento primordial para a formação da matéria. Então, esse fluido enche o universo. Todo o universo que a gente conhece, ele é formado por fluido cósmico universal. Esse fluido, quando ele é elaborado de formas diferentes, ele se transforma em formas de matéria. O que nós conhecemos hoje, por exemplo, no planeta Terra, o fluido cósmico, com todos os recursos que tem hoje no planeta Terra, forma a manifestação de vida que a gente vê na nossa Terra, no nosso planeta. Em um outro planeta, em um outro cosmo, pode ser levemente diferente, mas o elemento primordial é o mesmo. Paulo já dizia que nós vivemos mergulhados em Deus. E todos nós vivemos mergulhados nesse fluido universal, que André Luiz definiu como hálito divino, ou força nervosa do Criador. Então Deus está junto de nós, Deus está conosco o tempo todo e nós estamos em Deus. Então, para entender esse conceito, agora vamos voltar de novo no conceito de vibração. A gente vai falar um pouco de comunicação, de como funciona a nossa comunicação da voz, da audição, né? Como que isso funciona. Se a gente tirar o ar que tem aqui nesse ambiente agora, eu posso falar quanto eu quiser, vocês não vão ouvir. Então, a comunicação ela se dá através de um meio, aqui hoje físico, que é o ar. Que é um instrumento, o ar é um meio de propagação no qual nós imprimimos pressão nesse ar, então através das minhas cordas vocais, que todos nós temos essa capacidade de modular, né? É uma capacidade complexa, né? Que tem muito por trás disso, mas a gente vai falar de uma forma simplista, né? A gente modula as cordas vocais que vibram e criam pressão no ar, e esse ar, ele vai fazer, essas ondas vão fazer um movimento de vai e vem e vão se propagar nessa direção, até atingir o ouvido de cada um presente, e ao qual vai transformar esse sinal num sinal inteligível, através do nosso ouvido. Então, quando a gente pensa, a gente aciona esse mecanismo, que são as cordas vocais. A gente impulsiona o ar que vibra através de uma onda e cria e transfere, né? Essa onda viaja através do ar e chega até aonde tem que chegar. Então, quando essa onda atinge em cada um de vocês, ou em mim próprio, que também ouço o que eu falo, atinge o nosso tímpano, que também é um mecanismo todo complexo, que tem o tímpano, que tem células nervosas que geram, através da vibração que o ar vai imprimir na nossa membrana, vai gerar uma corrente elétrica que vai ser decodificada pelo nosso centro cerebral, né, e essa informação vai ser transformada em informação. Essa informação, ela é identificada, né, essa vibração ela é identificada como uma onda sonora. Então, quando a gente fala, a gente gera uma onda, produz uma vibração, e todo ouvido que estiver sintonizado, então agora a gente falou de vibração e estamos falando de sintonia. Então, cada um desse ambiente que estiver sintonizado, prestando atenção no que eu estou falando, vai conseguir entender a informação. Quem não estiver prestando atenção, não consegue, se estiver com o pensamento em outro lugar, pensando em outra coisa, ocupado com alguma outra coisa, o cérebro não vai sintonizar com essa vibração e não vai entender. Então, assim, a gente consegue já elaborar esses conceitos, né, de vibração, que é uma onda, e de sintonia, que é uma questão que as duas têm que estar correlacionadas para funcionar, senão a gente não consegue transferir a informação, né, essa energia, essa informação que a gente quer passar.
Então, essa consciência que entende esse sinal de informação que é transferido, ela é conhecida, ela é representada, né, pelo nosso espírito. Então, é o espírito que decodifica a informação que a gente quer passar ou que a gente quer receber. É ele que interpreta. Então, hoje aqui no meio físico, o ar, a gente transfere a informação e temos uma produção de uma onda e uma recepção e uma interpretação. Então a gente consegue formar todo um arcabouço de conhecimento que a gente está construindo juntos. A visão funciona da mesma maneira. Então quando a gente acende uma luz, a gente gera uma onda eletromagnética, e a onda eletromagnética, ela não é nesse sentido, ela é transversal, ela não é longitudinal. Então a onda eletromagnética é nesse sentido, ela tem esse sentido, mas ela também propaga para frente. E ela carrega duas informações importantes: uma variação de um campo elétrico e um campo magnético que vibra na frequência da vibração da luz. E quando a gente fala em luz, em vibração, a gente lembra de cores. E a gente lembra quem está numa casa que usa as cores, usa a luz como recurso terapêutico, né? Um recurso de tratamento. Então o que a gente entende das cores, né? Da luz? As cores, se a gente enxergar um vermelho, a cor vermelha, a cor azul, tudo isso é questão de percepção. O nosso olho tem todo um mecanismo também complexo que absorve a energia que vem através dessa onda. Então a gente interpreta essa energia lá no nosso centro cerebral, e quem que interpreta? O espírito. Então, de novo, a gente tem todo um aparato físico, né, para receber essas impressões que estão na matéria, mas quem faz todo o trabalho de pensamento, né, de interpretação, é o espírito. E quando a gente fala em cores, ou mesmo em som, quando a gente fala em cores, a gente vai ter o espectro que a gente enxerga, que vai de uma frequência lá do vermelho até o violeta. A Neuza já explicou aqui todas as frequências, e como a gente pode fazer uso dessas cores, né? Então, assim, não existe misticismo, não existe nenhum ritual, nenhum dogma associado a isso, simplesmente ciência, física, tudo que é natural e que está na natureza. Então a gente está falando aqui da ciência, de tudo que está, no qual o espiritismo se baseia, e está muito associado. Então a onda leva informação energética, a gente tem que guardar essa informação. A gente então passa a entender que todo esse mecanismo material serve para a gente nos comunicar dentro desse meio físico. E quando a gente fala do meio espiritual, como que os espíritos se comunicam, né? Então, a gente vai passar por um campo onde a gente vai falar de ondas mentais. Ondas mentais, né, do pensamento. Isso mesmo. Quando a gente pensa, a gente provoca também uma onda mental, que carrega duas informações semelhantes à onda eletromagnética que a gente conversou, que é a ideia. Então, uma informação é a ideia e a outra informação é o sentimento que alimenta essa ideia. Então, a nossa onda mental, ela leva duas informações. Então, quando a gente pensa, a gente gera uma onda que vai para o espaço. Ele se propaga, e a gente também recebe esse tipo de onda de uma outra pessoa, de um outro pensamento, mas a gente vai falar disso mais adiante. Aonde que se aqui, no nosso meio físico, o som ele se propaga através do ar, no plano espiritual, que é formado por fluido cósmico universal, o pensamento, ele é o meio de transporte, né, dessas ondas, é o fluido universal. Então, esse é o meio de transporte desses pensamentos. Quando a gente pensa, a gente gera uma onda.
quando a gente está gerando uma onda, uma frequência, né, a gente está numa vibração, se alguém sintoniza na mesma frequência, no mesmo pensamento que nós estamos tendo, que eu estou tendo, por exemplo, ele vai sintonizar no mesmo pensamento que o meu. Um exemplo de sintonia, como a gente tinha falado, né, no meio físico, se a gente está num ambiente, tem alguém falando, mas a gente não está prestando atenção, eu não estou sintonizado. Um outro exemplo que a gente pode ter é quando a gente fala em sintonia de vibração. Aqueles rádios antigos, né, que tinham o dial, que a gente ajustava a frequência. Hoje em dia não existe mais, né? Hoje em dia é celular e Alexa, né? Então você fala Alexa, ela vai lá e sintoniza. Pode ter mudado o meio que a gente faz esse ajuste, mas interiormente os aparelhos, eles não mudam, né? Eletronicamente falando, existe lá o sintonizador que vai ser ajustado uma frequência. Então a gente pode ter isso no rádio, na televisão, que faz o mesmo trabalho, a internet também tem o mesmo conceito. Então tudo vibração e sintonia, isso no campo físico. Então quando a gente emite uma onda mental, falando do lado espiritual, a gente emite uma onda psicoemocional que se propaga. Quem sintoniza e pensa igual, reforça essa vibração. Então, aqui, por exemplo, no nosso ambiente, nós estamos todos numa mesma faixa de vibração. Então, a gente cria uma faixa energética. Quem está prestando atenção no que está sendo falado, cria uma faixa energética de mesma vibração. Então, o pensamento ele é amplificado, porque é somado, né, as frequências de cada pensamento. Então, a gente pode fazer aqui uma analogia, né? Quando a gente recebe ou percebe uma influência, ou quando a gente reclama, né, de uma influência no espírito infeliz, a gente pode concluir que a culpa é nossa, porque a gente sintonizou com a frequência do espírito infeliz. Então, a gente tem que entender esse mecanismo, ele traz a noção de responsabilidade, a nossa responsabilidade no fenômeno daquela influência, daquela perturbação, por exemplo. Mas isso não se dá só quando a gente fala de espírito infeliz. Isso se dá também com boas ideias, com bons pensamentos, com boas energias. Então, quando a gente traz isso para dentro da casa espírita, a casa espírita ela é um tremendo auxiliar no processo de ajuda, né? A gente procura a casa espírita, tem o atendimento fraterno, o passe, a cromoterapia que usa das cores, usa da luz para tratar, mas a gente tem que lembrar também da nossa participação, da nossa parte, o que nos cabe fazer para nos ajudar, para nos melhorar, para nos curar. Então, cabe o nosso esforço, né? Eu vou avançar um pouquinho porque o nosso tempo está curto. Quando a gente pensa em vida, a gente vai fazer uma analogia agora, uma sintonia com Jesus. Quando a gente pensa em vida, a ciência tem várias definições, né, para a vida. Alguns cientistas dizem que mais de 100 definições. Nenhuma delas é satisfatória. A doutrina espírita traz um conceito simples, que vida é a expressão do princípio inteligente no universo. Então, a expressão de vida hoje no nosso planeta é representada por Jesus. Jesus é quem reflete o amor de Deus para a Terra. Então, se a gente quiser sintonizar com Jesus, a gente vai sintonizar com coisas belas, com um planeta azul, com um planeta bonito, que a gente tem à disposição, de muita beleza, mas a gente esquece, né? A gente esquece para ficar olhando as coisas horrorosas que a gente sintoniza. Então, que a gente use essa reflexão hoje para a gente usar essa reflexão para nos melhorar, né? Para nos autoconhecer, pensarmos como eu estou usando, né, o meu pensamento, para onde eu estou levando esse dom, esse recurso que eu tenho, que é a vida, dentro do nosso ambiente.
para a gente tornar isso mais real, né, essa questão de ondas, a gente não consegue enxergar, mas no nosso ambiente hoje tem ondas de rádio, ondas de internet, de celular, que todo mundo tem no bolso, ondas de televisão, são ondas eletromagnéticas que a gente não enxerga, mas elas existem. Onda luminosa, né, onda eletromagnética da luz, a gente não enxerga nada disso, mas ela existe, assim como as ondas mentais e as ondas espirituais. O plano espiritual, ele está entre nós, mas a gente não enxerga, a gente não consegue detectar com os nossos sentidos. E a gente não consegue, tem muita coisa que a gente não consegue detectar com os nossos sentidos. Quem aqui enxerga, erga a mão quem enxerga em infravermelho ou em ultravioleta. Ninguém consegue. Quem consegue ouvir, né, quando a gente fala do olho, é a luz, a cor. E na nossa audição, que ela atinge até 20 kHz, 20 mil Hz, a gente não ouve sons acima de 20 kHz. O cachorro ouve até 45 kHz. Nós, seres humanos, não. Então, o ultrassom e o infrassom a gente não ouve. Então, olha quanta coisa tem no nosso ambiente que a gente não percebe, que a gente não detecta com os nossos sentidos. Então, essas vibrações, elas são reais, a gente não percebe, mas elas são reais. A gente, com tudo isso, a gente não pode também ser infantil de achar que a gente vai, da noite para o dia, conseguir manter o nosso padrão vibratório num padrão super alto, todo o tempo, sem haver quedas. Isso realmente não é uma coisa real, né, para a nossa realidade de seres imperfeitos, mas Deus, Jesus, ele colocou bem o vigiar e orar. Então, assim, a vigilância é importante, a vigilância do pensamento, a vigilância do que a gente consome como informação dentro da nossa casa, por exemplo. A televisão, ela está dentro desse campo, né, de vibração, de sintonia, só que ele é todo um aparelho, né, um sistema todo complexo, só que é uma ferramenta neutra. O que a gente vai sintonizar no aparelho é o que vai determinar se vai ser uma informação boa para a gente ou se vai ser uma informação perturbadora. Então, vejam que, de novo, a gente entra no campo da nossa responsabilidade, né? Da gente domar os nossos pensamentos. Tem uma historinha que fala do cavalo selvagem e do cavalo domado. O cavalo selvagem a gente pode imaginar como ter pensamentos, e o cavalo domado, pensar. O cavalo selvagem, ao sinal de qualquer perigo, sai em debandada, correndo em alta velocidade para qualquer direção, pode cair num despenhadeiro, no buraco, se machucar. O cavalo domado, ele vai obedecer a comandos do seu domador e vai ter mais controle sobre a expressão que ele vai ter sobre algum evento, sobre algum perigo. Então, o nosso pensamento é a mesma coisa. A gente consegue domar o nosso pensamento através do autoconhecimento, através de estudo, né, dos livros. Quinta-feira, a casa oferece toda quinta-feira, das 8 às 9 da noite, o curso de educação mediúnica. Então, são recursos, são ferramentas que a gente pode usar para o nosso engrandecimento, para a gente conseguir ter mais ferramentas para controlar o nosso pensamento, a nossa vibração. Eu queria terminar com trechinhos que eu tirei do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que vai fazer um resumo de tudo que a gente falou. Lembremos, toda obsessão começa pelo rascunho vago do pensamento alheio que nos visita, oculto. Então vejam, pensamento, né, vibração, sintonia. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos pelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados ao engano da inércia. A inércia, né, aquela poltrona na nossa confortável em casa, que o irmão Pedro Roberto nos falou esses dias, né?
Então, que a gente fuja, né, aos enganos da inércia, à ilusão da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal, que, em nos vampirizando, estende sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Estejamos assim, incessantemente, procurando o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Somos assim responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Dar novo pasto, é assim que está escrito, então, dar novo alimento, né? Estudo, à mente, dar novo alimento à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que, na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando, por fim, da cegueira mental para a luz divina, da divina divisão. Então, que a gente consiga nos policiar, né, nos vigiar e estar sempre em oração para a gente manter o nosso padrão adequado, né, na nossa vida. Que Deus nos abençoe. A luz. Por isso que nós sempre falamos, agora é hora de cada um pensar em primeiro lugar em você mesmo. Eu sempre comento que os nossos irmãos do plano maior intercedem por nós, quando está o palestrante falando, eles estão olhando, cada um quer pensar. E tem muitos, não sei quem percebe, não sei quem não percebe, mas tem. Então, na hora dessa luz, cada um já vai receber essas cores que estão saindo, cada um vai receber a cor que está precisando e vai diretamente no óleo que está precisando. É por isso que ele falou também, se estiver pensando em outra coisa, não está